a gente ter um relatório de presença, né? E também para quem, infelizmente, não consegue sempre estar conectado, eu percebo aqui muitos de vocês entra e sai, e isso é normal, né? Com a nossa rede da internet, muitas vezes não suporta a gente ficar 100% online, mas aí a gente dar-se-á um jeito, tá? Então, aqui eu vou apresentar. Espera aí um pouquinho. Apresentar aqui para vocês a nossa... Cadê? E aquele quiz, aquele quiz a gente fez, né, Renan? Bom, você está falando de recursos materiais, né? Então, tem aquela pontuação, mas ainda vai ter mais uma atividade que a gente vai ter que fazer para fechar os 4 pontos dos trabalhos, tá? Deixa eu só entrar aqui. Depois eu vou puxar o relatório e daí eu vejo quem está com as pontuações. Mas quem finalizou está tranquilo, não tem crise, beleza? Então, vamos lá. Aí, estou compartilhando a minha tela com vocês nesse momento, né? Então, hoje, 3 de setembro. Qualquer dúvida, por favor, liguem os microfones, né? Se vocês tiverem alguma coisa, alguma sugestão, algum argumento, alguma pergunta sobre o que eu vou falando, que eu estou aqui visualizando os chats também. Se acaso vocês tiverem, né, alguma dúvida, pode me chamar no chat aqui que eu estou acompanhando também, beleza? Então, vamos lá. Hoje, meus queridos, então, só para darmos uma continuidade ou uma relembrada, né, no que a gente já viu até agora, quando você fala sobre o ciclo de administrações materiais, lembre-se que dentro da administração ele tem ciclos que são virtuosos, ou seja, cada um depende de alguma coisa. Percebo ali, né? O ciclo da administração materiais não tem um começo. Ele sempre tem que ter, né, ele tem que girar de acordo com os setores, de acordo com as situações. Dentro, por exemplo, do comércio, muitos de vocês trabalham no comércio, a gente pode entender como uma venda, ela nunca se acaba. Né? Uma venda, ela nunca se acaba. Sempre o cliente tem que voltar. Isso é um ciclo dentro do comércio, por exemplo, do marketing. E da administração de materiais também. Percebam, vamos imaginar, começa ali por clientes, daí vai em sinal de demanda, identifica fornecedor, compra materiais, transporta, recebimento desses materiais, movimentação interna, armazém do produto acabado, expedição, transporte, cliente. Então, percebam, sempre haverá esse tipo de ciclo dentro da administração de materiais. Começa com o cliente comprando uma garrafinha dessa aqui que vocês estão vendo, né? Depois, eu peço essa garrafinha para as empresas de vocês, por exemplo. Vocês têm todos esses ciclos para que vocês possam, daqui a uma semana ou daqui a 2, 3 dias, me entregar esse pedido que eu fiz. Porque a gente vai ver um pouco mais tarde, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre estoque, a tal de just in time, ou seja, nós não necessitamos estar sempre com o estoque dentro das empresas, que hoje a logística, nós vamos ver logística, mas além também, ele é muito mais fácil. Então, hoje a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, sempre gravem, né, esse ciclo de administração de materiais, ou seja, ele não pode parar. Não sei se vocês lembram, né, na aula, no ano passado, quando a gente deu economia para vocês, a gente falou do círculo virtuoso da economia. Se um daqueles ciclos, se um dos elos, eles se quebram, acaba a economia. Né? Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, assim, você compra o material ali embaixo, e daí o
o fornecedor não tem uma transportadora, não consegue te entregar, danou-se. Por quê? Porque possivelmente quando os seus clientes, ou quando você vendeu um produto para os seus clientes, você deu prazo para entregar. E daí quando um elo desse, por exemplo, a transportadora não conseguiu entregar, né, o produto no dia correto, no que era para que você pudesse entregar, isso vai ter uma imagem negativa da tua empresa, né? E você não vai cumprir com o prazo com os seus clientes. Por isso que esse ciclo tem que girar redondinho. A administração é isso, né? Você está, todos os setores têm que estar girando da mesma forma. Para quê? Para que o processo produtivo, para que as negociações, para que as compras, para que o estoque sempre se mantenham de acordo com a necessidade, principalmente dos seus clientes, dos seus consumidores. Então, peguem essa imagem e lembrem que sempre dentro desse ciclo não pode ter erros, né? Lógico, nós como administradores, gestores, dentro das empresas, nós erramos, né? Mas o que nós temos que procurar cada vez mais? Diminuir os nossos erros, fazer com que os nossos erros se tornem pontuais, não se tornem corriqueiros, porque se você começa a errar todos os dias, todas as semanas, isso vai te deixando com descredibilidade perante o mercado e principalmente os seus consumidores. Daí você não consegue trabalhar, você não consegue ter a sua empresa de maneira correta para atendê-los, tá? Aí nós temos algumas estratégias, como vocês, né? Tem estratégias no trabalho de vocês, como tem estratégias de estudos, como vocês têm estratégias de convivência social e tudo mais. Também nesse sentido de aquisição de materiais, de compras, nós temos duas estratégias, não sei se vocês já ouviram falar. Nós temos a verticalização e a horizontalização dos materiais, né? Que cada um de nós, cada uma empresa, ela deve decidir entre uma ou outra perante o seu conhecimento de vantagens e desvantagens e análise sobre custos e volume de produção. Ou seja, o que é isso, né? Então, dentro dessas aquisições de matérias, dentro dos recursos materiais, nós temos a verticalização e a horizontalização. São duas estratégias diferentes, né? Que hoje, cada vez mais, nós, como administradores, nós temos que tomar decisões, né? Assim, em grosso modo, logo eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas, por exemplo, a verticalização é quando a empresa ou a indústria fabrica tudo dentro da indústria. Ou seja, ela não tem terceirizações. Todo o processo produtivo, desde o recurso de matéria-prima, até o processo de transformação, até o processo de beneficiamento, até o processo de acabamento de um produto ou serviço, é tudo feito nesse mesmo núcleo ou nessa mesma empresa. Isso é uma questão que vocês possivelmente já viram em TGA, principalmente na época do Fordismo, da administração científica, que muitas indústrias daquela época faziam todo o processo dentro das empresas. Por exemplo, uma indústria de carro. Ela produzia tudo dentro da empresa, desde roda, pneu, capô, motor, tudo dentro da empresa. Só que com o decorrer dos anos, com o decorrer dos tempos, e nós estamos vivendo, lembrando sempre que a administração, lá, lembre de TGA, né? O professor Jefferson possivelmente trabalhou com vocês nos últimos semestres, ele tem fases dentro da administração, ou seja, ela tem escolas, né? E hoje, cada vez mais, nessa administração moderna que nós temos, que é a era do conhecimento, que é a era da parceria, que é a era do networking,
nós estamos vivendo mais nessa estratégia de horizontalização, ou seja, terceirizações. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma capacidade produtiva de 1.000 garrafinhas igual a essa. Mas o cliente, ele quer 1.500. Daí eu penso assim, mas então eu não vou vender essas 1.500 porque eu não tenho essa capacidade produtiva. Isso é loucura hoje em dia, porque você vai perder uma venda, você vai perder uma produção certa por causa de 500 peças. O que eu faço? Negocio essas 1.500 garrafinhas, produzo a minha capacidade produtiva máxima, que é 1.000 garrafas, e contrato uma empresa terceirizada, contrato uma empresa parceira para quê? Para que me supra a produção das outras 500 garrafas. Ou seja, lógico, o meu custo ele aumenta um pouquinho, mas eu vou atender o meu cliente. O que antes acontecia muito. Com a verticalização, ele tendia a esse tipo de situação. Né? Você tem essa capacidade produtiva de 1.000, se você tivesse uma venda, uma negociação de 1.200, 1.300, você não aceitava, você não vendia. Por quê? Porque não tinha essa capacidade. Hoje não, hoje nós trabalhamos dessa forma. Em muitos casos, logicamente, essa horizontalização, ou seja, essa terceirização. Por isso que, talvez em muitas empresas na qual vocês trabalhem, talvez vocês tenham esse tipo de situação. Talvez vocês produzam tem todo um processo de produção dentro das suas próprias empresas, mas também tem muitas empresas que trabalham com essas parcerias, com essas terceirizações, porque às vezes se torna um pouco mais fácil ou menos oneroso, porque você não vai precisar de mais máquinas, você não vai precisar de investimentos e assim por diante, né? Então, são essas duas estratégias que norteiam essas estratégias de aquisição de materiais. A verticalização e a horizontalização. Lógico, tanto uma como a outra tem vantagens e desvantagens que agora nós vamos trabalhar, ok? A verticalização, como nós estávamos comentando, é a estratégia onde a empresa procura produzir internamente o que precisa, ou tudo o que precisa, ou a grande maioria do que ela precisa. Como eu falei, característica de indústrias do século XX, o Fordismo, por exemplo, onde eles produziam todos os processos de produção eram realizados dentro da fábrica. Como eu falei, tem algumas vantagens. Qual o tipo de vantagens que tem? A interdependência de terceiros, ou seja, eu não tendo essa parceria, eu não tenho essa cumplicidade com outras empresas terceirizadas, propicia maior liberdade de alteração de políticas, prazos e padrão de qualidade. Ou seja, logicamente que eu mantenho sempre um padrão de qualidade. Eu mantenho sempre prazos, ou seja, se eu, como indústria dessa verticalizada, eu vender um produto aí para o Fabrício, por exemplo, essas garrafinhas de água, e eu prometer para ele que eu consigo essas 1.000 garrafas daqui a 10 dias, eu sabendo da minha capacidade produtiva, então eu sei que eu vou atender esses prazos dentro, né, do cronograma. Logicamente, quando você fala em terceirização, às vezes o seu terceirizado, o seu parceiro, ele atrasa a entrega e você vai atrasar eu vou atrasar para o Fabrício nesse exemplo. E também tem políticas, ou seja, eu posso trabalhar com preços, só eu faço. Eu sei da minha qualidade como produtor desse produto. Então, eu altero de acordo com meus regimentos, eu altero de acordo com a minha política de trabalho, eu altero conforme a minha necessidade. Outra vantagem,
O lucro do valor agregado, que seria repassado ao fornecedor, fica na empresa. Logicamente, né? Como eu tenho todo o processo produtivo dentro da minha empresa, eu consigo ficar com todos os valores agregados. Eu não preciso repassar comissões, eu não preciso passar porcentagens ou algum tipo de cota para outras empresas que, nesse caso, estariam me fornecendo produtos. Então, essa também é uma das vantagens. Possibilidade de detenção de domínio da tecnologia própria. A partir do momento que você tem essa verticalização, como você conhece todo o processo produtivo, como você tem todos os passos, os processos milimetricamente coordenados por você, você consegue trabalhar dentro de uma tecnologia, consegue transportar a tecnologia dentro das suas empresas de acordo para que você atenda todos esses consumidores ou atenda todo o mercado que você atendia ou atenderá. Né? Só que, lógico, como tem vantagens, lembre sempre disso, né, meus queridos e minhas queridas. Na administração, nem tudo são vantagens e nem tudo tem vantagem, nem sempre tem desvantagens também. Nós, como administradores, nós temos que ser racionais cada vez mais. Temos que ter a racionalidade como norteador de nossas tomadas de decisões. Se, por um lado, temos esse valor agregado, tem essa tecnologia, você não precisa dividir lucro com ninguém. Na verticalização, mas também tem algumas desvantagens. Por exemplo, se eu preciso ter no processo produtivo, desde a matéria-prima, o produto beneficiado, o produto acabado, e eu vendo mesmo esses produtos, logicamente que eu tenho que ter maior investimento em instalações e equipamentos. Porque eu preciso rodar a empresa 24 horas, se preciso for. E eu tenho que estar com todos os processos dentro de uma normalidade. Por isso, que se uma máquina falhar, atrasa todo o meu processo. Se eu tenho essa estratégia verticalizada. Então, sempre eu vou ter esse maior investimento em instalações e equipamentos para suprir essa demanda, para suprir essas questões, essa produção dos meus produtos no qual eu estou disponibilizando aos meus consumidores. Também tem uma desvantagem. Menor flexibilidade para alterações nos processos produtivos, períodos incertos de demanda, ou seja, lembrando sempre, nós temos, como administradores, muitas vezes controlar empresas que vendem produtos e serviços, que vendem ou que trabalham com processos, na sazonalidade. Lembre lá o que são sazonalidades. Né? Você, por exemplo, vai montar uma sorveteria, né? O seu objetivo é sempre ter uma sorveteria no verão. No inverno, você tem que inventar um outro tipo de produto ou serviço. Então, nós temos essa menor flexibilidade quando você é verticalizado. Por quê? Porque nós trabalhamos com todos os processos produtivos. E eu trabalhando com todos os processos produtivos, eu tenho uma linha de produção, eu tenho uma linha tênue dos meus produtos para atender os consumidores. Eu não posso ter essa flexibilização. Correto? Por quê? Porque vamos imaginar uma sorveteria. Se eu tenho todos os processos, logicamente que no inverno você tem uma baixa produtividade e no verão uma alta produtividade. Mas será que as minhas máquinas e meus equipamentos, nesse sentido da verticalização, ela está atendendo a demanda da minha produção? A demanda dos meus produtos? Então, tem essa menor flexibilidade quando você está no processo, na estratégia de verticalização dos recursos materiais. E lógico, quando você faz todos os processos dentro da tua empresa, há um inchaço, né? Há um engrandecimento. O seu espaço físico ele fica pequeno.
você tem que trabalhar na sua estrutura, né? Demanda mais esforço administrativo. O que são esses esforços administrativos? Você vai precisar de mais investimentos de máquinas, ou seja, mais projetos. O que é projeto? Né? Projeto é quando você tem algum tipo de escopo para a produção de um outro produto ou serviço que você tem que mudar a dinâmica da tua empresa. São passos onde você tem que, muitas vezes, colocar no papel para que você consiga atender. Por exemplo, você tem uma demanda maior de produtos. Já que você faz todo esse processo internamente, você tem que ter mais máquinas ou até mesmo aumentar a tua área dentro de tua produção. Só que isso, você vai ter que precisar de fazer mais projetos. Projeto, o que significa isso? Entender, para que eu aumente quantos por cento a minha produção, para que eu entenda qual que são o meu público para que vai consumir esse aumento de produção, para eu entender qual o meu custo, ou seja, qual o meu investimento para aumentar essa estrutura física como de maquinários e qual o meu retorno desse investimento. Será que compensa? Será que não? Então, tudo isso você tem que pôr no papel. Lembrem sempre, tem as suas vantagens, todas as estratégias de mercado, de marketing, né? Vocês estão vendo também, tudo tem os seus prós e seus contras, as suas vantagens e desvantagens. Então, você tem que alinhar todas essas. O que é certo ou errado? Não se sabe, depende do momento. Por quê? Depende da sazonalidade do teu mercado, sazonalidade dos teus produtos e serviços. Quando que vocês, meus queridos de administração do quarto período, onde nas empresas que vocês trabalham, qual a tempo de sazonalidade dos seus produtos e serviços? Possivelmente, os empresários que vocês prestam serviço ou trabalham já têm mais ou menos uma ideia. Mas sempre é preciso, muitas vezes, retomar essas questões, entender um pouco sobre essa verticalização ou essa horizontalização dos processos. Ficou claro, mais ou menos, a verticalização, meus queridos? Vem aqui. Sim, ok. Obrigado, Renan. Obrigado, Gabi. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai para a horizontalização. Isso aqui, ela tem principalmente nesse momento da administração moderna, ela tem um pouco mais até de exemplos, né? Possivelmente vocês conhecem muitas pessoas que fazem terceirizações, né? Que consistem, o que é a horizontalização? Consiste em comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços que necessita. A amplitude de seu uso pelas empresas modernas se comprova pela pela expansão observada nos setores de terceirizações e parcerias. Eu não lembro, mas acho que em economia, eu até comentei para vocês um exemplo da Nike. Né? O que é a Nike? Entre outros produtos, entre outras marcas, entre outros processos, né? O que a Nike, ela trabalha? Ela trabalha nesse estilo de horizontalização. Vocês lembram, a gente falou muito sobre mão de obra, principalmente asiática, e quando a gente fala em mão de obra asiática, a gente sabe que a mão de obra asiática ela é barata, por quê? Porque tem muita mão de obra. Né? A Ásia, nós sabemos, tem a Índia, a China ali, que são superpopulações, mas ali também ao redor tem a Mongólia, o Paquistão, todas essas regiões ali, é uma população bem alta. E lembrem sempre da lei de oferta e demanda dentro da economia.
quanto mais oferta você tem de alguma coisa, o preço ele tende a baixar. Então, se você tem muito mais pessoas trabalhando para você ou oferecendo a sua mão de obra, possivelmente o preço, o custo dessa mão de obra, ela se tornará mais barata. Então, voltando ao Nike, então a Nike, a gente já comentou com isso, ela tem, dentro dessa horizontalização, dessas terceirizações e parcerias do processo produtivo, ela tem, por exemplo, na Mongólia, uma unidade que faz os cadarços. Vamos imaginar assim. Na China, ela tem uma unidade que faz o solado. Na Índia, ela tem uma unidade que faz a parte de cima do tênis. No Vietnã, tem uma unidade que faz a palmilha do tênis. Então, ela ocupa toda essa mão de obra, que se torna barata. Então, o custo desses produtos eles se tornam baratos. Daí, a partir do momento que tem todas essas, dentro dessas unidades de fabris divididas, eles mandam para uma fábrica só, que seja nos Estados Unidos ou na Europa, para montar, né, esses produtos, para montar o tênis no qual a gente está acostumado a usar. Então, não é somente tá. O Daniel está no trabalho. Não é somente em uma unidade de fabril que você produz tudo isso. Diferente da verticalização. Se fosse na verticalização, a Nike, a indústria Nike, faria todo em um único processo produtivo, todos essas fases. Mas eles perceberam, né, logicamente, que isso é estudo, é pesquisa de mercado, é gestão, né, pessoal? Então, isso faz com que eles entendam. Não, eu vou pegar lá na Ásia, a mão de obra é barata, então eu vou fazer com que isso aconteça. O que acontece hoje no Brasil, muitas vezes, com muitos produtos. Por exemplo, esse celular aqui. Esse celular pode ser que na China, possivelmente, né? Logicamente, a gente fala antes da pandemia, agora mudou um pouco o cenário, mas era mais barato eu comprar da China, né? Esperar, né, comprar em online e tudo mais, do que a produção aqui no Brasil. Esse celular é mais caro para que eu comprar no Brasil do que lá na China. Por quê? Porque o custo de produção ele é menor. Então, por isso que eu consigo até um preço menor. Então, essa é um exemplo de horizontalização. Enquanto a verticalização, o exemplo é o Fordismo, o exemplo é das indústrias um pouco mais clássicas, né? A horizontalização, ela começa junto, mais ou menos, com o mesmo leque. Por exemplo, assim, voltando ao exemplo dessa garrafinha. Eu posso comprar, tem indústrias aqui que me vendem só a garrafinha. Né? Então, eu compro só a garrafa e compro de uma outra empresa o logotipo. Então, eu compro a garrafa, o corpo da garrafa e compro o logotipo ou um tipo de tampa mais estilizado. O que eu faço? Junto essas duas fábricas e eu revendo. Então, isso é muito comum hoje. Principalmente por quê? Porque eu, como empresário desse setor, eu, empresário, usando esse tipo de estratégia, eu não preciso estoque, eu não preciso armazenamento, é tudo aquilo que nós já conversamos sobre estoque, sobre gestão, sobre compras e tudo mais. Lógico, há uma dinâmica, há um processo um pouco maior, né? E também tem as suas vantagens e desvantagens que eu vou comentar agora aqui para vocês. Por exemplo, as vantagens. Então, nós temos a redução de custos, né? Porque você consegue reduzir custos. Por quê? Você não está usando a tua mão de obra, você está usando a mão de obra de outros. Né? Então, você não tem, principalmente aqui no Brasil, você tem a carga tributária de tudo, né? Do produto, você tem a carga tributária do seu empregado, você tem a carga tributária para manter a sua empresa. Você terceirizando, você não tem esses custos relativos. A gente não sei se já falou, por exemplo, eu não sei se
Fabrício, de novo vou usar você como exemplo. A Coamo, ela tem uma terceirização dentro de segurança, essas coisas lá dentro ou não? De refeição? Ou é a própria funcionário da Coamo que faz? Na verdade, professor, depende muito. É? Terceirização de transporte, de locomoção, mas de refeição aqui, como é unidade pequena, não tem ainda. Mas Não Campo tem. Mourão, onde é a sede, fica lá, tem um restaurante da indústria lá. Como alguns já talvez não saibam, né? Tem que serve refeição, serve almoço, café, janta para todos os turnos dos que trabalham lá, né? Na indústria lá, né? Mas é Mas uma isso lá em empresa Camorão, né? Que de lá é terceirizada. 24 horas, é maior, né? É uma empresa Isso, é terceirizada, né? terceirizado. Isso, Não, é justamente isso. Porque, assim, isso, terceirizado. que nem você falou no transporte. Por exemplo, logicamente que a Coamo tem os seus caminhões próprios, mas também tem muito terceirizado. E quando ele contrata esse terceirizado, Isso. ele reduz os custos de todas essas questões burocráticas, né? De tributação da CLT, e você não se preocupa, né? O problema é do caminhoneiro lá que é contratado, né? Se quebrar o caminhão, e se fazer alguma coisa, infelizmente, né? De acordo com nossa ótica, ele contrata o terceirizado, o problema é do terceirizado, né? Aconteceu alguma coisa, o terceirizado ele vai ter que arcar com as consequências. Eu falo isso, eu perguntei da Coamo, mas possivelmente muitos de vocês trabalham em outras empresas, que hoje a terceirização ela está sendo muito utilizada nesse sentido, principalmente em serviços, né? Por exemplo, você tem a sua empresa onde sempre tem uma tiazinha lá que faz o café, que faz a limpeza e tudo mais. Você contrata ela regime CLT. E vocês sabem, regime CLT, se a pessoa ganha 1.000, ela custa para o empregador 1.800, 1.900 reais, e assim por diante. A partir do momento que ele contrata uma empresa terceirizada, ele paga, vamos imaginar, 1.300 para essa empresa terceirizada. Mas qual que é qual que é a vantagem de tudo isso? Eu só vou pagar o contrato com a empresa terceirizada. Eu não preciso pagar mais nada para a tiazinha lá que está fazendo o meu café e está limpando a minha loja. Então, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com férias, nenhum tipo de compromisso com 13º, eu não tenho nenhum tipo de compromisso. Quem é responsável é a empresa que eu contratei. Então, nesse sentido, eu tenho uma redução de custos. Vamos dizer, infelizmente, ela estava aqui na minha loja fazendo uma limpeza numa janela, caiu e quebrou a perna, por exemplo. Se fosse a minha empregada, ou seja, do CLT, eu tinha que arcar com todas as despesas, desde INSS, de salário, se ela tiver encostado e tudo mais. O que eu faço se ela for terceirizada? É meio cruel, mas é a realidade que acontece. Eu só ligo para o gerente lá da empresa que está me assessorando, está terceirizando, eu falo assim, ó, seguinte, tua funcionária estava aqui e quebrou a perna, troca ela, eu preciso de outra aqui no lugar dela. As consequências, a parte burocrática fica com a empresa terceirizada. Então, percebo, hoje isso é muito mais, muito mais visto em todos os setores. Hoje pode ser a Coamo aí também, então, por exemplo, não tem engenheiros agrônomos contratados pela Coamo, CLT da Coamo, funcionários são terceirizados, são prestadores de serviços. Muitos de vocês aí também, talvez, trabalham nesse sentido. Vocês são prestadores de serviços para as empresas. Vocês têm, porque é muito mais fácil para as empresas hoje terceirizar, porque reduz os custos de todas essas coisas que eu falei para você, de 13º, salário e tudo mais, né? Então, ele não arca com as consequências, muitas vezes,
dessa questão meio burocrática. Outra coisa, maior flexibilidade para alterar volumes de produção decorrentes das variações de mercado. Ou seja, diminuir o consumo do meu produto, eu também não vou precisar comprar mais dele. É diferente da minha produção. Se eu produzir todo o processo, eu tenho que estar atento com o mercado, né? Eu tenho que estar atento com o que a demanda dos meus produtos eles possam sobressair ou aumentar. Isso, por exemplo, essa maior flexibilidade de alterar volumes de produção se dá muitas vezes em supermercados. O que acontece na grande maioria dos supermercados? Logicamente, eu estou falando em redes grandes. Muitos dos produtos que nós vemos dentro dos supermercados, a gente fala que é tal daquele consignado. Sabe o que é consignado? Ninguém sabe? Consignado, pessoal, consignado são produtos que os fornecedores deixam lá, principalmente, vamos falar sobre o supermercado, eles deixam no supermercado, se vender, o supermercado paga. Se não vender ou estragar, o repositor, o fornecedor tem que tirar lá de volta. Então, é uma prática muito, muito decorrente hoje. E não é só em supermercado, nós vemos, às vezes, em concessionárias, em lojas de carros, isso também é muito visto, né? Consignação, ou seja, olha, eu vou deixar o meu carro aqui, né? O empresário, o dono da loja, da garagem de carro, fala assim, ó, pode deixar o teu carro aí, não tem problema. Só que eu só vou te pagar quando eu vender. Eu não vou ter o compromisso de pagar para você agora. Então, dentro dessa horizontalidade, você tem esse tipo de situação. Pode ser injusto para muitos? Pode ser, mas faz parte do mercado. Hoje já é essa tendência da consignação, ou seja, e muitos fornecedores, se não fazerem isso em determinados supermercados, em determinadas concessionárias, ou em outras lojas, até roupas, se eles não fazerem isso, eles não conseguem faturamento. Eles não conseguem vender. Então, isso também tem uma flexibilidade. Uma incorporação também, uma vantagem de novas tecnologias, né? A engenharia simultânea, então nós sabemos que o que você pode fazer? Você pode fazer parcerias dentro das suas empresas com empresas de software, com empresas de máquinas, com empresas de tecnologia, porque eles precisam divulgar o seu trabalho também e você precisa produzir. Então, você tem uma incorporação dessas novas tecnologias. Enquanto que lá, na verticalização, como você tem todo esse processo que você tem que fazer do início ao fim, você tem que fazer investimentos em máquinas. Você tem que fazer investimentos em equipamentos. A partir do momento que você tem essa horizontalização, quem faz os investimentos são os seus parceiros, não necessariamente você. E dentro de tudo isso, você tem novas tecnologias dos seus parceiros que podem ser suficientes para que você possa produzir o teu produto ou serviço na tua empresa. E o foco no core business, tá? Core business. Alguém já ouviu falar sobre core business aí? Cadê vocês? Não? Core business é o que uma empresa entrega de valor aos seus consumidores. Por exemplo, o que a Coca-Cola entrega de valor aos seus consumidores? O que vocês acham?
Qual o valor do produto da Coca-Cola? Não sabe? Não é refrigerante. É o marketing dela. Porque se você... Isso, a qualidade do produto. E principalmente o marketing de tudo isso. Porque se você for analisar, nós aqui, muitos de vocês não gostam de Coca-Cola. E a grande maioria que se for conversar também, pode ser que não goste de Coca-Cola, porque no Facebook tem lá aquela... Se você colocar, ele mata rato, ele... que mais que tem história de Coca-Cola, de desmancha osso, muitas coisas. Desempenha parafuso. Mas pergunto a vocês, quando você pensa em refrigerante, qual a primeira opção que vem na tua cabeça? Coca-Cola. Então, isso é um core business da Coca-Cola, né? Você tem, assim, qual que é o core business da McDonald's? Você pode pensar, McLanche Feliz. Não, na verdade, o core business do McDonald's, o que que é? Lanches rápidos. Então, você começa a inverter essas situações. Quando você tem essa horizontalização, você tem esse foco no core business. Você entende o que os seus consumidores querem. Por exemplo, o core business do Santander não é emprestar dinheiro. É pegar dinheiro barato e emprestar dinheiro caro. Que é isso que acontece. Não sei se vocês já observaram como o banco, né? Já pensaram como o banco trabalha. Quando você vai investir, vamos colocar assim, imaginar, você vai colocar o teu dinheiro na poupança. Percebam que a taxa de juros é bem baixa. Você recebe por mês ali, acho que a poupança, se não me engano, é 0 ponto, não sei o que hoje por mês. Não estou lembrado, se alguém tiver o número aí, pode pôr aí no chat para nós. Mas é muito baixo. Por exemplo, você põe R$6, R$100 na poupança no banco, ele vai me render no máximo aí R$3 durante um mês. Mas agora, empreste R$100 do banco. Qual que é a taxa do juro deles? É muito maior do que a taxa de juros no qual você está recebendo da sua poupança, por exemplo. Então, o core business dos bancos, e principalmente do Santander, é o quê? Pegar o dinheiro barato, nosso, e vender ou disponibilizar dinheiro caro para quem precisa. Porque quem precisa de dinheiro está com a corda no pescoço, lembre sempre disso. Então, core business é mais ou menos esse tipo de situação, né? O que é Sadia, Perdigão, qual é o core business deles? É tempo. Porque hoje você faz, né, você frita um empanado no micro-ondas, um hambúrguer no micro-ondas em 3 minutos, né? Não tem todo aquele tempo, então é mais ou menos nesse sentido. E quando você está nesse processo de horizontalização, você consegue trabalhar o foco dessas questões desse setor, dos setores, e principalmente o foco no core business dessas empresas. Mas, logicamente, você tem as vantagens e tem as desvantagens de tudo isso. Você tem um menor controle tecnológico. Por quê? Porque não é todo o teu processo. Você tem que confiar e tem que trabalhar pensando que o seu terceirizado, que é a sua empresa no qual você é parceira, tem um controle tecnológico de primeira. Só que a gente sabe que, às vezes, não é muito assim. Não é sempre assim. Às vezes, a empresa no qual você contrata o serviço, ela te entrega um produto de menor qualidade, justamente por não ter uma tecnologia adequada. Então, nós não temos esse controle. Tá? Não se ofere o lucro do serviço componente terceirizado, ou seja, eu não tenho controle disso. Eu não consigo medir isso.
Se lá na verticalização eu tinha o total controle da minha lucratividade, na terceirização eu já não tenho, né? Eu sempre tenho que pôr, às vezes, no custo do meu produto ou serviço um pouco a mais. Por quê? Porque a matéria-prima, o processo, o terceirizado que vai me fornecer, né? Isso acontece agora, né, no momento dessa pandemia, na questão do e-commerce, né? Porque você tem lá uma loja, um escritório de e-commerce, você trabalha, né? Eu não preciso ter estoque, mas eu compro de um terceiro, tenho que repor, tenho que colocar a minha fatia, a minha margem de lucratividade, mas eu não sei. Eu compro muitas vezes em internet do meu fornecedor, eu não sei como que é o produto ou serviço que ele estará me entregando. Então, eu não tenho como auferir, eu não tenho como medir o lucro ou serviço desse componente terceirizado, né? Então, dentro dessas questões, a gente trabalhou, né, trabalhou agora nessa questão das estratégias de verticalização e horizontalização. Horizontalização, meus queridos, tudo certinho? Alguma dúvida? Uma pergunta? Estão por aí ainda? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos lá mais um pouquinho só, daí a gente já encerra as nossas atividades, né, do material. Vamos lá. Então, voltando a essa questão, porque como a gente fala em verticalização, a gente fala em horizontalização, lembrem sempre disso. Na aula passada, da semana passada, nós falamos sobre gestão de compras. E quando você fala em gestão de compras, você está falando em estoques também, né? E qual que é o papel dos estoques dentro das empresas, na empresa que nós estamos trabalhando, nas empresas que nós vamos trabalhar, né? Então, o que é esse papel? Os materiais adquiridos na fase de suprimento vão compor os estoques da empresa, praticamente. A gente já falou um pouco sobre isso, que é um pouco mais do resumão que a gente já trabalhou, né? Ele vai fazer parte dos estoques, porque, lembrando sempre, é a coisa mais chata que tem você ir trabalhar ou você ir até uma empresa e eles te venderem algo no qual não tem estoque. E você queria naquele momento. Então, isso tudo é gestão, isso tudo é administração. Hoje, todas as empresas procuram, de uma forma ou de outra, a obtenção de uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. É aquilo que nós já falamos. Você administrar os seus estoques hoje, você ter um estoque que atenda o teu cliente naquele momento, na quantidade correta, sem estar sobrando, sem estar faltando, você tem uma vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes. Então, você consegue trabalhar, você consegue produzir e atender os seus clientes da melhor maneira possível. Por isso, estoque é dinheiro. Se você tem um estoque parado, é dinheiro parado. Se vocês têm estoque rodando, é dinheiro rodando. E vocês sabem, dentro de uma empresa, o dinheiro precisa rodar. Ele não pode ficar ali. E outra, ele tem que fazer render. Você tem que comprar por 1 e vender por 10, se possível. Então, você tem que sempre ter, né, essas questões aí de administrar eficazmente, né, os seus estoques. E qual que é a importância de tudo isso, né? A gente vai, no próximo mês, a gente vai falar um pouco mais sobre logística, né? Esse primeiro bimestre, o que é? Um pouco mais sobre a questão da gestão de estoque, da administração de recursos materiais. E quando a gente falar em logística, né, a gente vai entender também por que ela tem uma importância. Nos sistemas logísticos, os estoques têm a função de agir como reguladores do fluxo de negócio. Como a velocidade de entrada de mercadoria nos estoques compra
é usualmente diferente da velocidade com que são utilizadas, o estoque funciona como um amortecedor, ou seja, para esse fluxo. Ou seja, nós temos que ter esse time, esse feeling, né, de você entender. A gente falou na aula passada sobre isso. O fluxo de venda tem que ser igualitariamente ou semelhante ao fluxo de estoque. Eu não posso faltar o meu estoque, mas eu não posso vender, né, sem ter um estoque suficiente. Então, eu sempre tenho que ter esse fluxo, esse amortecedor, né? Amortecedor de carro, né? Vocês sabem muito bem. Você anda com um carro, você passa por buraco, o carro ele tem que... Nós, dentro do carro, teoricamente, a gente tem que estar na mesma posição. O que trabalha? São os amortecedores. Você tem que estar... o ideal é que você não sinta que você está passando por buracos, que você está passando por lombadas. Então, você, dentro também a importância dos estoques na logística, você tem que ter esse trabalho aí de amortecimento, né? A venda tem que ser mais ou menos igualitária aos estoques. Os estoques têm que ser mais ou menos igualitária à venda. Então, você tem esse fluxo. E, além disso, os inventários costumam ser mantidos para... Inventários é o controle de todo o estoque, né? É você entender a descrição do estoque, a quantidade de estoque, né? Se você já fizer um inventário, mais ou menos, do que a gente, às vezes, faz em inventários de terrenos e tudo mais, né? A gente tem que ver a dimensão, tem que ver a qualidade, tem que ver o preço. Então, é mais ou menos isso dentro que a gente tem que trabalhar nos estoques. Tem que ter um inventário, tem que ter uma descrição, tem que ter uma característica, tem que ter um preço, tem que ter um custo. Tudo isso é relativo para a importância dos estoques. E por que isso acontece? Quando você tem esse controle de que você tem de estoque dentro da tua empresa, você melhora o serviço ao seu cliente, porque você melhorando o seu serviço ao seu cliente, dá suporte à área de marketing. Né? Lembrando, né, a marketing é uma das 5 grandes áreas dentro da administração, que é responsável por quê? Pelas vendas. Que ao criar a demanda, precisa de material disponível para concretizar as vendas. Aquilo que eu falei. A partir do momento que você tem um inventário de estoque, você tem um controle de tudo isso, você melhora o teu serviço, porque você vai vender o que o teu cliente quer. Você vai estar com o seu material disponível para atendê-lo naquele momento. Muitos clientes, muitos consumidores esperam, mas outros não. Outros querem para ontem que você faça alguma coisa. Nós temos a economia de escala, ou seja, sabe-se que os custos são tipicamente menores quando o produto é fabricado continuamente em quantidades constantes. Então, nós sabemos que quando você tem um processo produtivo, onde você sabe que para você produzir uma garrafa dessa é um custo. Para você produzir 10, 15, 20 garrafas dessa, um outro custo. E possivelmente é um custo menor, se você for fazer proporcionalmente. Correto? Então, economia de escala é essas situações. Quando você tem um bom controle de estoque, você consegue trabalhar dentro dessa economia de escala. De você saber o que é melhor nesse momento. Eu fabricar 10 ou 15, fabricar 15 ou 20 produtos para atender os consumidores. Proteção contra mudanças de preço em tempos de inflação alta. Um alto volume de compras minimiza o impacto do aumento de preços pelos fornecedores. Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Se é uma matéria-prima no qual eu preciso todos os dias, eu consigo, dentro desse controle de estoque, dentro desse inventário, prever. Opa, eu vou fazer uma compra maior. Eu vou fazer uma aquisição de matérias-primas maior do que o necessário nesse momento. Mas eu sei que daqui a um mês eu vou ter um retorno sobre isso. Tá? Proteção contra incertezas de demanda e no tempo de entrega.
Considera o problema que advém do sistema logístico, tanto da aquisição quanto da demanda. Estoques de segurança. Tem alguns produtos dentro das nossas empresas que nós precisamos ter em estoque. Por exemplo, a farmácia, a gente sabe que precisa ter remédio para dor de cabeça. Porque a gente não sabe quanto as pessoas estão com dores de cabeça. Mas, se ela chegar na sua empresa, precisa ser atendida. Então, são produtos que precisa ter, né? Uma loja de tintas, a gente sabe que precisa ter uma tinta branca. Se você for avaliar, né, a grande maioria das construções, a grande maioria das pinturas são brancas, ou tem um fundo branco. Então, você tem que saber, como empresário, o seu estoque, o seu produto norteador para entregar aos seus consumidores. Correto? Proteção contra contingências, greves, incêndios, inundações, instabilidades políticas e outras eventualidades que possam paralisar o processo produtivo. Então, uma coisa também que a gente não consegue mensurar. Não sei se vocês lembram, há 2 anos ou 3 anos atrás, agora eu não me recordo a data correta, mas nós tivemos uma grande greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram. O quanto isso impactou alguns não, né? Várias empresas, vários processos produtivos de indústria, por quê? Faltou tudo. Faltou combustível, o agronegócio, os agropecuários. Então, ali na região do sudoeste do estado, Francisco Beltrão, milhares de frangos sacrificados ou frangos morrendo de fome. Por quê? Porque a ração não chegava até lá, o sítio, até a pequena propriedade. Então, quando você tem um controle, você tem essa proteção contra essas situações, né? Por exemplo, se você precisa de ração para frango, alguma coisa desse sentido que você vende, você tem que ter um estoque meio que você sabe que você vai usar. Lógico, a gente está à mercê, como empresário, como consumidor, de situações extremamente sem nexo, né? Ou extremamente novas, igual da pandemia. Mas nós temos que ter um plano B. Nós, dentro da administração, né, sempre falamos disso, que nós temos que sempre ter um plano B para as nossas situações, os nossos produtos e serviços, né? Então, essa é uma das nossas proteções, né, de você ter esse controle de estoque dentro da sua empresa. E dentro disso, nós temos os tipos de estoques também. Por exemplo, produção. Para o fabricante, o risco relativo ao estoque tem dimensão de longo prazo. O investimento começa em matérias-primas e componentes, inclui estoques de produção e termina nos produtos acabados. Além disso, o antes da venda, os produtos acabados são frequentemente transferidos para depósitos próximos a atacadistas e varejistas. Embora as indústrias tenham linhas de produtos menores que atacadistas e varejistas, seu investimento tende a ser mais profundo e de longa duração. Lógico, quando a gente fala em produção, se você, por exemplo, se quer ser um empresário no setor da indústria, você sabe que você tem essa questão de você entender que a sua produção, muitas vezes, tem que ser de longo prazo. O investimento, ele começa desde matéria-prima, como os componentes de tudo isso. Você sabe que dentro da produção, você tem que ter os seus clientes, você tem que ter os seus fornecedores, e eles precisam ser atingidos de uma forma ou de outra. Mas não é simples, por exemplo, você cortar uma árvore e ela virar um papel. A gente, lembrando de novo, a questão lá do círculo virtuoso da economia. Até, se não me engano, em sala de aula, eu dei um exemplo, dessa questão. Você corta a madeira,
a indústria de beneficiamento compra da reflorestadora. Essa indústria de beneficiamento, ela produz a celulose, aonde ela vende para uma fábrica de papel, fazer essa celulose, né, o papel. Esse papel, ele vai até a papelaria, até chegar às nossas casas, até aos nossos escritórios. Então, a produção, ela tem vários processos, ou vários interlocutores dentro de tudo isso, né? Várias interferências. Então, a gente sabe que a indústria é um tipo de trabalho, o comércio é outro tipo de trabalho, o agronegócio é um outro tipo de trabalho, o extrativismo é outro tipo de trabalho, e tudo isso gera estoque, tudo isso tem estoque para que a gente possa resolver ou desenvolver. Atacado, né? A exposição desses ao risco é menor que a dos fabricantes, mas, por sua vez, é mais longa e mais profunda do que dos varejistas. A justificativa econômica para a existência de atacadistas é a capacidade de prover seus clientes com grande variedade de mercadorias de diferentes fabricantes em pequenas quantidades. Com o aumento de sortimento dos produtos, os atacadistas estão sendo forçados a serem menos generalistas. O que é isso? Vocês já ouviram falar no atacadão aí de frutas, né? Você abre um atacado de frutas, você não tem só um fornecedor, você tem vários fornecedores. Então, você consegue trabalhar com vários, né? Vários fabricantes e os riscos são menores. Você não precisa produzir, você só compra. Compra de todos, né? Aí você preza pela qualidade, você preza pela quantidade, você preza pelo que as pessoas querem naquele momento, ou muitas vezes você preza pelo custo ou pelo preço de tudo isso, né? Então, você tem a produção da indústria, né, lá do produtor, que ele sabe, né? Aí muitos de vocês são produtores rurais também, o trabalho com produção rural, sabem do que eu estou falando. A produção rural, você, por exemplo, você demora 2 a 3 meses para uma colheita de arroz, vamos imaginar. Né? Então, você tem um longo prazo para que você possa ter o retorno daquele teu investimento. O atacado, não. Você compra aquilo, logicamente, com a percepção de um pouco de curto prazo de que você vai vender todos aqueles produtos. Então, essa é uma das diferenças. E outro tipo de estoque é o varejo. Para esse, o gerenciamento de estoques é fundamentalmente uma questão de compra e venda. Devido à incidência dos custos fixos, os varejistas dão especial ênfase ao giro dos seus estoques, ou seja, os varejistas, que são a grande maioria, eles compram dos atacadistas, ou seja, mas eles compram o que eles necessitam nesse momento. Enquanto que a produção ela tem que ter um longo prazo para atender todo esse processo, o atacado ele tem que comprar de tudo para tentar revender, o varejista ele só compra o que ele necessita. Por exemplo, uma empresa, uma loja de móveis, vamos imaginar, a Mercado Móveis, ele é varejista, porque ele compra a geladeira do atacadista que vende Electrolux, que vende Panasonic, nem sei se tem essa marca de geladeira. Fala em outra marca, eu não lembro agora a marca de outra geladeira, Consul, então tem várias. Então, o atacadista é responsável por essa captação de muitos fornecedores. E o varejista, ele escolhe o que ele vai comprar. Qual o tipo de geladeira, qual o tipo de pia, qual o tipo de TV. TV nós temos, o atacadista tem que ter a LG, Toshiba, CCS, né, que existe ainda, que mais? Samsung. O varejista compra aquilo que ele acha pertinente naquele momento. Então, tem esses 3 tipos de estoque. Da produção, da indústria, nós temos o estoque dos atacadistas, ou seja, um total de tudo isso,
E o varejista, onde ele tem ainda, por conta dessa incidência ou diminuição dos custos fixos, ele pode escolher. Logicamente, ele entende dentro dos seus consumidores que é necessário que eles recorram, que eles façam as compras de acordo com a demanda da população. Então, tem esses três segmentos aí de varejo, tá? Desculpa, 3 segmentos de estoques. E acabou as nossas atividades, não, né? O nosso material do dia de hoje. Vamos lá, para a apresentação. Meus queridos, que estão aí, vamos lá, quem está aqui ainda, então, Orlo Sandro, Fabrício, a Gabriele, a Amira, a Cássia, a Noelle, o Renan, Vanessa Maria e Vanessa Reis. Alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje, meus queridos e minhas queridas? Pode falar. Tudo certo? Beleza. Não, tudo tranquilo, beleza. Sem dúvidas, tá? Então, só deixa eu parar a gravação aqui, que depois eu vou disponibilizar essas gravações.